trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 32. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Amém? Você pode orar comigo? Espírito Santo de Deus, Pai poderoso, nós queremos, Senhor, neste momento entregar na Tua presença, Senhor, e sob a Tua vontade, esta palavra, Pai. Senhor, que essa palavra possa falar em nossos corações, nos animar, nos ensinar, nos exortar, Deus, nos instruir, Pai, como nós devemos andar. Que esta palavra, Deus, possa em cada coração dar frutos, Pai, que tudo aquilo que vier contrário a esta palavra, Pai, seja anulado a partir desse momento pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja crescimento, Deus, e que tudo aqui seja para a glória, honra e louvor do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Quero pedir um pouquinho de retorno aqui para mim, porque com a chuva eu não me ouço. Jesus, eu gosto muito de estudar o que Jesus fala lá no Sermão da Montanha. Ele nos ensina coisas grandiosas e entre elas ele fala duas coisas que a gente sabe muito, mas faz pouco. Ele diz lá no sermão: vocês são o sal da terra. Sal da terra significa tempero, equilíbrio. Significa dizer que quando Jesus falou que nós somos o sal da terra, Ele quis dizer que nós nessa terra devemos ser aqueles que são ponto de equilíbrio, de temperança para muitos que estão perdidos, que não sabem para onde vão, não sabem o que fazem. Digo que a gente sabe muito, mas faz pouco, porque infelizmente nós dentro da igreja muitas vezes somos desequilibrados. Às vezes ouvimos a palavra do Senhor, sabemos que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés, nela nós temos a instrução necessária para vencer. É a partir dela que nós encontramos equilíbrio para a nossa vida e para a vida de outros. Só que diante das adversidades, muitas vezes a palavra se perde. Por algum motivo nós esquecemos ou não consideramos. E aqueles que deveriam ser o sal, naquela briga que acontece na família, naquele desespero profissional que quem sabe lá no ambiente de trabalho está acontecendo, nós que deveríamos ser o sal naquele lugar, às vezes somos insonsos. Jesus também disse que nós somos a luz do mundo. Quando Ele falou sobre luz, Ele disse que não é possível acender uma candeia e colocar ela embaixo de uma vasilha. Ao contrário, quando se acende uma candeia, coloca-se ela no lugar alto, para que todos que vejam, estejam na casa, sejam iluminados, porque a luz deve estar no lugar alto. Essa igreja está iluminada e nós estamos nos enxergando porque a luz está no alto. Quando Jesus falou isso, Ele estava falando de conquista, estava falando que devemos ser referência, estava falando que nós devemos influenciar e não ser influenciados. Esta é a promessa. Nós estamos num culto da promessa. E
neste culto da promessa existe essa para você. Você é sal, você é luz, você foi chamado para influenciar e não para ser influenciado, você foi chamado para transformar esse mundo, você foi chamado para conquistar essa terra, você tem todo esse talento dado por Deus, eu e você temos. Agora nós precisamos tomar posse deste atributo, dessa virtude, desse talento. Somos chamados para ser luz. A mensagem que eu quero trazer hoje para você, eu dei um título a ela inusitado, porque ela fala, aqui o texto que nós lemos, de alguns homens que foram parar num rol seleto na Bíblia, que tem como título o capítulo 11 do livro de Hebreus que nós acabamos de ler. O título do capítulo se chama Heróis da Fé. É um rol seleto, é um lugar que poucos foram, diante de tantos que aparecem na Bíblia, tantos que nós lemos e falamos sobre eles, nem todos estão nesse rol. Estes homens e essas mulheres, porque não são só homens, existem mulheres aqui também, como Raabe, que foram parar no livro dos Heróis da Fé, no capítulo 11. Estes homens foram luz para o seu tempo. Essas mulheres foram sal para o seu tempo. Essas pessoas estão aqui no capítulo 11 como honra dada pelo Senhor. Deus deu a eles honra, por isso que eles foram parar aqui. Mas eles também se tornaram exemplos, modelos para a nossa geração, para a nossa vida hoje. Eles se tornaram exemplos e modelos porque eu e você podemos ser os próximos heróis da fé da nossa geração. Você tem dentro de você a virtude do Espírito Santo de Deus, que pode fazer de você, aonde você está, por onde você passar, um exemplo de um herói, de uma heroína, de alguém cheio de fé. Não um super-herói como nós vemos na televisão. Eu não estou falando aqui de super-heróis ao padrão de Hollywood. Não estou falando aqui do Superman, que veste a cueca por cima da calça. Não estou falando aqui do Chapolin Colorado, que é aquele super-herói todo atrapalhado. Não, eu estou falando de heróis cheios de dificuldades, cheios de limitações, cheios de falhas, mas pela presença do Espírito de Deus na sua vida, puderam fazer grandes coisas. Você é o próximo herói da sua geração. Você é aquele que o Senhor vai levantar para fazer a diferença. Por isso o título dessa mensagem é inusitado. Eu coloquei como os poderes dos heróis da fé. Os verdadeiros poderes dos verdadeiros heróis. Os verdadeiros heróis da fé. Aqui nesse texto a Bíblia fala de 6. Fala de Gideão, Baraque, Jefté. Fala de Sansão, de Davi e de Samuel. Estes 6 homens foram heróis ao seu tempo. E o seu estilo de vida, a sua maneira de se comportar nos ensina muito para nós vivermos na nossa geração fazendo a diferença também. Gideão, por exemplo, a Bíblia mostra um homem que fez pelo menos 2 coisas grandiosas ao seu tempo. Uma, ele acabou com a idolatria na terra de Israel. Ele destruiu, diz a Bíblia, os altares de Baal, e ele destruiu os postes da deusa Azerá. E quando ele fez isso, ele destruiu altares e postes que pertenciam ao seu próprio pai. Primeira questão que eu faço na mensagem de hoje é: você está disposto a viver a promessa de Deus para a sua vida, se tornar um herói na sua geração, alguém que vai fazer a diferença na sua geração, mesmo que para isso você tenha que desapontar pessoas que você ama? Porque isso pode acontecer.
Para vivermos a promessa de Deus para a nossa vida e vivermos o grande de Deus para a nossa vida, temos que entender que muitas vezes desapontaremos pessoas que amamos. Gideão não foi rebeliado, não foi um filho insubmisso ao seu pai, não. O seu pai estava errado. O seu pai era um cidadão de Israel, sabedor, conhecedor da lei do Senhor, e sabendo que o Senhor repudiava a idolatria, mesmo assim, ele caiu neste mal. E Gideão, para fazer a vontade de Deus na sua vida, teve que se insurgir contra isso. Hoje nós estamos vivendo uma geração, aqui na igreja nós percebemos isso, e estamos vendo aí fora que os jovens, os filhos, estão se comprometendo mais com o Senhor do que os seus pais. Eu conheço muitos jovens que eles estão cheios do Espírito Santo de Deus, cheios de sede, fome de fazer a vontade de Deus, e os seus pais nem tanto assim. Aqui no nosso ministério nós temos jovens que vêm para adorar a Deus, se encher do Senhor, e os seus pais ainda estão lá no mundo, estão lá nos bares, estão vivendo uma vida de erro, de pecado. E muitas vezes esses jovens chegam em casa, e quando chegam em casa, eles, ao invés de ouvir uma palavra de conforto, de alívio, de consolo, pelo menos reconhecendo que os filhos estão no lugar certo, muitas vezes por culpa da cegueira espiritual, do pecado que vivem, ainda são obrigados a sofrerem dentro de casa, perseguição. Talvez você é jovem, talvez você seja o único na sua casa hoje que está salvo, mas se você se posicionar, eu quero dizer para você que a palavra do Senhor garante para você, que se você se posicionar e crer no Senhor seu Deus, será salvo tu e toda a tua casa. Agora a palavra do Senhor manda você se posicionar. Se Deus mandar você fazer, se é pela palavra do Senhor, esteja certo que quem sabe alguém vai ficar desapontado com você, mas isso servirá apenas para um momento. Gideão teve que destruir os altares de Baal do seu pai, mas quando ele destruiu, o seu pai descobriu que Baal não era o Deus poderoso, porque nada pôde fazer contra o que Gideão fez. O seu pai reconheceu que existe um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso, e existia naquela época o mesmo Deus, o Deus de Israel, e o seu pai se converteu novamente. Mas ele teve que se posicionar. Posicione-se, tome uma atitude. Gideão venceu uma outra grande realização de Gideão. Ele venceu um exército poderoso com apenas 300 homens. Quando nós olhamos para Baraque também ao seu tempo fez algo maravilhoso. Ele venceu um exército e um comandante de um exército chamado Sísera. Com 10 mil homens de Israel, ele pôde vencer aquele exército. Fez algo que marcou a sua história, marcou o seu tempo, marcou a sua geração. E milhares de anos depois nós estamos falando dele. Quando nós olhamos para Sansão, nós também vemos que Sansão fez coisas grandiosas. Diz a Bíblia que Sansão governou Israel por 20 anos. Venceu os filisteus. Às vezes eu olho algumas pessoas criticando Sansão, criticando o erro de Sansão, apontando a falha de Sansão. Só que a Bíblia mostra que Sansão foi parar no rol dos heróis da fé. Sansão mostra a vida de um homem que brincou com a graça, que brincou com aquilo que Deus estava fazendo na sua vida, brincou com o seu chamado, mas pagou um preço alto por causa disso. A consequência do seu pecado foi grave. Ele teve os 2 olhos furados, ele se tornou escravo do povo que ele nasceu para libertar Israel, o povo filisteu, e foi acabar como escravo daquele povo. Ele pagou sim, ele colheu as consequências, só que ele se consertou com Deus. E quando ele se consertou com Deus, a Bíblia diz que no dia da sua morte ele matou mais filisteus do que durante toda a sua vida. Isso mostra um homem que se consertou com Deus. Isso mostra alguém que teve uma segunda chance.
Deus é um Deus que dá uma segunda oportunidade. Quem sabe você pecou, quem sabe você hoje é cheio de culpa, quem sabe hoje os seus olhos espirituais, você não consegue mais enxergar o que antes enxergava. Mas o mesmo Deus que ouviu o clamor de Sansão, quando ele disse: Senhor, por mais uma vez, uma única vez, tenha piedade de mim, Senhor, e me deixa concluir o meu chamado. O mesmo Deus que atendeu Sansão, Ele está aqui para atender você nessa noite. Ele pode restaurar a sua história nessa noite. Consequências vêm, a nossa insensatez nos provoca ruína. Os erros que cometemos, colhemos cada fruto deles. Só que enquanto você estiver vivo, você pode mudar a espécie da semente. Mudando a espécie da semente, você vai mudar a colheita também. Você vai ver que vai viver um tempo onde as coisas vão mudar e o grande de Deus vai chegar na sua vida. Deus te dá uma segunda oportunidade. Deus te dá uma segunda chance. Olhemos para Jefité. Jefité também foi um homem que fez grandes coisas. Venceu um exército poderoso também e conquistou 20 cidades para Israel. Foi um homem que fez a diferença no seu tempo. Davi também. A partir de 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia começa a falar de Davi, e Davi se torna o nome mais citado na palavra. São mais de 1000 citações de um homem que foi o maior rei da história de Israel, o mais amado, aquele que fez grandes coisas, aquele que, dos 150 salmos que nós vemos na Bíblia, metade foram escritos por ele, um verdadeiro adorador, um adorador por excelência, um homem que muitos pregam, falam dele, que também errou, que também pecou, mas certa vez o Senhor falou sobre ele: encontrei em Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, porque ele certamente fará tudo o que eu lhe ordenar. Você está disposto a fazer tudo o que o Senhor lhe mandar fazer? Você está disposta na noite de hoje a aceitar o chamado que Deus tem para a sua vida? Dizer sim para o Senhor e estar disposto a fazer tudo o que o Senhor lhe mandar fazer? Se você estiver disposto, o Senhor encontrará em você também homem segundo o seu coração, uma mulher segundo o seu coração, um jovem segundo o seu coração, alguém que vai fazer a diferença nessa terra. Estamos aqui para dar continuidade na história. Samuel também foi um homem que viveu à frente do seu tempo, um outro herói da fé, um dos maiores profetas da Bíblia, o último juiz da história de Israel. Ungiu Saul e depois ungiu Davi. Também esteve à frente de Israel em batalhas e conquistou e venceu os filisteus em grandes oportunidades. O que eu quero trazer hoje aqui para nós, para a nossa reflexão, é o que esses homens têm em comum conosco. O que esses homens têm em comum com a sua vida. Porque eles eram homens comuns, e todos eles têm algo em comum. Deus me deu aqui algumas características incomuns que cada um deles tem, e que tem a ver com a sua vida também, com a minha vida também. Primeira característica que eu vejo na vida dele, só para te fazer entender que você foi chamado para ser um herói da fé. Convencer é papel do Espírito Santo de Deus, e eu sei que ele vai convencer alguns aqui nessa noite, que vão sair daqui diferentes. Mas a minha função é te falar sobre características que eles têm, que parecem conosco, parecem comigo e com você. A primeira delas é que todos eles estavam inseridos num contexto de caos social. Esses homens, quando foram levantados, quando foram escolhidos pelo Senhor, o contexto social que eles estavam, a vida que eles viviam, a sociedade, estava vivendo um caos. Gideão, quando foi escolhido pelo Senhor, Deus olhou para ele e viu nele um guerreiro poderoso. Ele estava prensando, malhando trigo num tanque de prensar uvas, diz a palavra, escondido dos midianitas, porque ele vivia uma fase de uma tamanha opressão e uma desigualdade, que tudo aquilo que ele produzia
Ele tinha que trabalhar escondido, trabalhando honestamente, suor do seu rosto, obedecendo a palavra de Deus, não se contaminando com aquele mundo perdido da sua época, mas mesmo sendo daquela maneira, tinha que trabalhar escondido como se fosse um bandido, por causa da injustiça social, por causa da opressão que estava estabelecida pelos midianitas naquela época. Será que é muito diferente da nossa época de hoje? Será que é muito diferente do contexto que nós vivemos hoje? Hoje, meu irmão, nós vemos milhões de brasileiros trabalhando na clandestinidade, não porque são bandidos, não porque estão fazendo algo ilícito, escuso, não, mas porque a injustiça é tão grande, a carga tributária é tão grande, a corrupção no Brasil está tão grande, que se ele estabelecer, se ele aparecer, ele fica sem nada. Quantos estão vivendo dessa maneira? Tem muita gente vivendo assim, tem muita gente sofrendo por causa disso. Hoje a realidade no Brasil, meu irmão, é que mais da metade das empresas que abrem acabam fechando nos primeiros 2 anos. Por quê? Porque não tem mercado de trabalho, porque não tem oportunidade, porque o seu produto não vende. Não, é porque a carga tributária quebra, derruba. Este é o contexto que muita gente está vivendo. Talvez você esteja vivendo sobre esse contexto. Eu quero dizer para você que o Senhor vai te tirar de onde você está e vai te colocar em luz. Deus vai levantar os teus negócios, Deus vai levantar a tua empresa, Deus vai te tirar da clandestinidade, porque o Senhor não te chamou para viver na clandestinidade, o Senhor te chamou para ser luz. Deus vai estabelecer, você não depende da economia do momento, você não depende da política do momento, você não depende do governo do momento, você depende do autor e consumador da sua fé, aquele que te chamou e aquele que vai te sustentar em nome de Jesus. É dele que dependemos. Foi assim que Gideão foi chamado. Eles viviam, meu irmão, num caos social. Samuel estava numa crise, no meio de uma crise do sacerdócio de Israel. Davi chegou diante do gigante Golias, ameaçando, acusando o povo de Israel por 40 dias, diz a palavra do Senhor. Estava um caos, diz a Bíblia que até Saul e o seu exército estavam atônitos e apavorados. Tem muita gente apavorada hoje, meu irmão, porque não sabe o que vai fazer. Tem muita gente apavorada, filhos de Deus, o exército de Deus, Israel do Senhor, mas não sabem o que fazer diante das acusações, diante das ameaças, diante dos ataques, diante do caos social que nós estamos vivendo. Deus te chamou para ser Davi na tua geração. Quem são esses incircuncisos para se levantarem contra o Deus da tua vida, o Deus da tua casa? Quem são? Momento de caos social. Muitos viveram essa época. Jefité estava nessa época. Sansão, diz a Bíblia, Baraque, Gideão. Diz a Bíblia que todos eles, se você vê a partir dos Juízes capítulo 4, 6, 10 fala de Jefité, 13 fala de Sansão. Todos os capítulos, quando começa a falar da história deles, sabe o que os capítulos falam? Que o povo estava fazendo aquilo que o Senhor reprovava. Por isso que nós estamos num caos social hoje. Diz a palavra do Senhor, e ela não volta vazia, ela não pode ser ela não é contraditória. Diz a palavra de Deus que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, por que na nação nós não estamos vivendo a felicidade plena do Senhor? Porque muitos de nós estamos reprovados ou reprovando diante da palavra do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor reprova, fazendo aquilo que o Senhor não se agrada. E por isso, meu irmão, nós estamos sofrendo. Nós estamos saindo agora do período de carnaval. Para muitos o ano começa hoje, mas a grande realidade é, meu irmão, que nós podemos observar no meio artístico, famosos no Brasil inteiro que se julgam cristãos, tementes a Deus, mas que passaram os 4 dias na farra do carnaval. Talvez eles não esqueceram nem da máscara que usam na igreja.
Isso acontece, meu irmão. Isso está acontecendo. Diz a palavra do Senhor que nós devemos nos esforçar para ter paz com todos e para sermos santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Santidade é separação deste mundo, é não se amoldar ao padrão que está sendo estabelecido neste mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, influenciar e não ser influenciado, fazer aquilo que Deus aprova e não aquilo que Deus reprova, e aí sim viveremos o tempo da plenitude e da abundância, onde o Senhor de fato será o Deus da nossa nação. Esse povo vivia aquilo que o Senhor reprovava, e por isso estavam vivendo um tempo de caos social, muito parecido conosco. Talvez você esteja enxergando o caos, talvez você esteja enxergando os problemas. Se você está enxergando, se você está vendo, não reclama. Sabe por quê? Porque o Senhor te estabeleceu naquele lugar para mudar a situação daquele lugar. Talvez a tua família esteja um caos, os teus negócios, o lugar onde você trabalha, quem sabe lá no teu círculo de amizade, quem sabe lá no colégio, na tua sala, eu não sei aonde o Senhor te estabeleceu, quem sabe lá haja um caos. Lá onde está havendo esse caos, meu irmão, o Senhor vai te levantar para ser um herói e mudar a situação daquele lugar. É para isso que fomos chamados. Uma segunda característica que eles tinham em comum, e se parece muito conosco, é que eles não eram os prediletos, nem mesmo entre os seus, nenhum deles. Talvez essa seja a sua realidade, e você acha que não existe um lugar ao sol para você, porque dentro da sua própria casa, quem sabe você não é o preferido, não é o predileto, quem sabe aquilo que pulsa dentro de você, o seu chamado não é reconhecido por quem você mais ama. Gideão, quando foi chamado por Deus, Deus viu nele um guerreiro poderoso, mas olha como ele se vê: Senhor, o meu clã é o menor da tribo de Manassés, e eu sou o mais insignificante da minha família, o menor da minha casa. Ele se via como o menor. Davi era desprezado pela sua família. Davi, quando Samuel chega para ungir o rei de Israel, Deus já havia escolhido Davi, mas não disse a Samuel quem era, não disse a Jessé quem era, não disse a ninguém que estava na casa quem era, e ninguém desconfiou que era Davi, tanto é que chamaram todos menos ele. Não era o predileto nem mesmo entre os seus. Samuel era criado pelo profeta, mas não era filho do profeta. O herdeiro era Ofni ou Finéias. Segundo os padrões sociais, segundo os padrões daquela época, nenhum deles se encaixava para receber o que receberam de Deus. E nós estamos vivendo por que padrões? É o padrão de Deus? É o padrão que diz que você foi escolhido desde o ventre da sua mãe, que o Senhor já lhe via pelo embrião e já lhe chamava pelo nome? Que existe um lugar para você de destaque, que existe um lugar para você ser útil, para você fazer a diferença, que você não está na terra apenas para consumir oxigênio, mas está aqui para fazer algo grande? É este o padrão que nós estamos vivendo do Senhor? Ou é o padrão da sociedade que está impondo que você não pode porque é baixo, você não pode porque é gordo, você não pode porque é alto, você não pode porque é feio, você não pode porque é bonito demais? Ou seja, o padrão da sociedade sempre falando algo para impedir você de viver o grande de Deus. Eles não eram, nenhum deles foi. E se você não é o predileto, nem mesmo entre os seus, se você não é a preferida, se você encontra barreiras, eu quero dizer que você está mais próximo de viver a promessa do Senhor do que você pensa. Você está mais próximo de viver o grande de Deus do que você imagina. Jesus certa vez estava pregando, o fogo descendo, os enfermos sendo curados, os cegos enxergando, os cativos sendo libertos. No meio da mensagem, chega a mãe e os irmãos e tentam interditar, dizendo: ele está louco, ele está fora de si. Jesus passou por isso. Ele passou por isso para que nós entendamos que, quem sabe, também passaremos, mas que aquilo que Deus colocou dentro de você seja mais forte do que a opinião dos outros. Que o
teu chamado seja mais importante do que o que os outros pensam. Que você tenha certeza absoluta de quem te chamou e daquele que te chamou é fiel para te sustentar. Não dependemos, meu irmão, para vivermos o grande de Deus, do que os outros pensam. Dependemos do que o Senhor pensa sobre nós. Estabeleça, meu irmão, viva o grande de Deus. Acredite no que o Senhor está fazendo, no que o Senhor vai fazer. Tem muita gente enterrando talentos, porque estão sendo desprezados por aqueles que mais amam. Tem muita gente que não está congregando, que não está em igreja nenhuma, porque o pastor não deu paz do Senhor e abriu um sorriso, não viu, não fez, porque fizeram algo maravilhoso e não foram reconhecidos. Meu irmão, o homem sempre vai nos decepcionar. Quem saiu de uma igreja, quem saiu de um lugar por causa de homens, nunca entrou naquele lugar por causa de Jesus Cristo. O único que não nos desampara, o único que nunca vai nos decepcionar, se chama Jesus Cristo. Se nós estivermos trabalhando para Ele, se nós estivermos fazendo para Ele, eu não vou dizer para você que não vai doer, dói, mas você não vai parar, porque é por Ele e para Ele que você está fazendo as coisas que você faz. Esses homens não foram os prediletos, mas mesmo assim acreditaram. Olha uma outra característica deles, que se parece muito com você, para você ver como você está a caminho do rol dos heróis da fé da sua geração. Todos eles, diante dos seus adversários, estavam em desvantagem. Todos eles, diante das adversidades, dos problemas, estavam em desvantagens. Será que não é assim com você também? Será que quando você olha para o tamanho do seu problema, quando você olha para o tamanho das adversidades que você tem, quando você olha para a situação que você tem que resolver essa semana, esse mês, será que ela não é muito maior do que você? Gideão, diz a Bíblia, que começou até mais ou menos bem. Contra o exército de Midian eram, diz a Bíblia, como o número deles era como uma nuvem de gafanhotos, e os seus camelos era impossível de contar, como impossível é de contar a areia do mar. Olha o poder bélico, o camelo era tanque, meu irmão, naquela época. Olha o poder que tinha aquele exército de Midian diante de Gideão, o poderoso guerreiro de Deus. E ele até começou, mais ou menos, ele começou com 22 mil. Mas a Bíblia diz que Deus vai tirando aqui, vai tirando de lá e deixa ele só com 300. Olha para o seu problema e vê quantos soldados você tem do seu lado para lutar a sua causa. Olha quantos tem. Davi, diante do gigante Golias, ele era muito menor do que aquele gigante. Ele estava em desvantagem total contra um poderoso guerreiro. Todos eles estavam. Jefité também estava. Sansão, diz a Bíblia, que sempre foi um no meio dos filisteus. A Bíblia não diz que Sansão era musculoso, a Bíblia não diz que ele era grande, a Bíblia não diz que ele era forte. A Bíblia diz que uma vez ele venceu 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Sabe por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos não é da força do homem. O que nós precisamos não é da força dos bens que temos. O que nós precisamos não é de números. O que nós precisamos é que o Espírito Santo de Deus entre em nossos corações. E quando ele entrar em nossos corações, não existe exército, meu irmão, que seja poderoso para o Deus que você serve. Não existe. Todos eles estavam em desvantagem, mas por todos eles o Senhor entrou nas batalhas, e eles foram mais do que vencedores. Com você não vai ser diferente, com a tua casa não vai ser diferente. Creia no Deus que você serve. Aqui está outra característica em comum que eles tinham e que nós devemos ter, e todos eles, diz a Bíblia aqui, o texto que nós lemos, eles tinham fé. O
O texto que nós lemos aqui diz a Bíblia que os quais pela fé, eles tinham fé. O próprio escritor, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus falou que tudo é possível àquele que crê. Você crê que para Deus todas as coisas são possíveis? Você crê que não existe nada impossível para o Senhor realizar? Você crê? Se você crê, todas as coisas são possíveis para você. Mas é para aquele que crê. Jesus em Marcos capítulo 11 disse: tudo o que pedirem em oração, creiam que vocês já receberam, e assim vos será feito pelo Pai que está nos céus. Crer, ter fé, certeza de que o Deus que você serve é maior do que qualquer problema que você tem. Sabe por que as coisas não acontecem? Porque a nossa fé está no que a gente tem. A nossa fé está em quem nós somos. Esses homens, todos eles reconheciam quem eles eram. Todos eles falaram da sua pequenez. Todos eles falaram das suas falhas. Mas a fé deles nunca esteve em quem eles eram. A fé deles sempre esteve no Deus que eles serviam. Coloca a tua fé em Deus. Coloca a sua fé num Deus que é ilimitado, poderoso, um Deus que se chama El Shaddai, o Todo-Poderoso, um Deus que se chama Jeová Jireh, aquele que te provê, aquele que cuida de você, aquele que guerreia as suas batalhas, aquele que vai adiante de você, aquele que abre portas que ninguém fecha, aquele que faz a diferença na sua vida. A fé tem que estar nele. Se estiver nele, todas as coisas serão possíveis para você. Fé. Este é um elemento essencial, meu irmão, a fé. Esses homens tiveram fé. Uma outra característica desses homens, a Bíblia diz que eles conquistaram reinos. Qual foi o primeiro mandamento que o Senhor deu aos seus filhos, a Adão, quando criou Adão? Qual foi a primeira diretriz, a direção que Deus deu a ele? Cresça, multiplique, domine, subjugue, conquiste, avance. Esta é a direção que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Estes homens conquistaram reinos, e você está aqui para conquistar o reino de Deus, que o reino de Deus venha sobre a sua vida. Agora, esses homens conquistaram porque lutaram. Esses homens conquistaram porque se esforçaram. E hoje, meu irmão, existe uma outra realidade triste que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma igreja, e quando eu digo igreja, eu não falo só do ministério. Existem milhares de pessoas assistindo esse DVD. Outras milhares amanhã assistirão à rádio, ouvirão pela rádio. E hoje existe uma igreja de desigrejados, igreja de outros ministérios, a igreja de Cristo, que não é uma denominação, cheia de uiuiui, cheia de ai ai ai, cheia de não me toque. E por isso que o reino de Deus não está estabelecido em muitos lares, em muitas vidas, porque Jesus falou que desde o tempo de João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus é conquistado à força, e aqueles que usam de força apoderam-se dele. Força, meu irmão, coragem, minha irmã. Foi isso que Deus exigiu de todos aqueles que o Senhor chamou. Deus não exigiu perfeição, Deus não exigiu conhecimento, Deus não exigiu nada além de força e coragem. Ele só disse: sejam fortes e sejam corajosos, porque se você for forte e se você for corajoso, você vai conquistar o reino de Deus. Ele será estabelecido onde você está. E o reino de Deus é paz, é justiça, é amor, é bondade, é longanimidade, é amor. O reino de Deus são coisas grandes para a sua vida. Eles conquistaram, e eles não eram melhores do que você. Eles não foram melhores, pelo contrário, tiveram limitações muito maiores do que nós temos hoje. Só que não ficavam de ui, ai, ai, ai. Às vezes, sabe o que a gente fala? Senhor, eu não consigo. Senhor, eu tento e não posso. Ficamos de autocomiseração diante do Senhor. Aí o próprio escritor, no capítulo 12, ele diz assim: na luta contra o pecado, nós não chegamos ao ponto de derramar o próprio sangue. Quando nós achamos que não conseguimos, é
para nós olharmos para aquele que conseguiu, e o seu Espírito Santo nos fortalecerá e nós também conseguiremos, porque o poder dele, nós não conseguimos, mas ele habitando em nós nos faz conseguir chegar lá. Esforce-se, conquiste, porque existe um reino de Deus sendo estabelecido na terra e você é um que vai entrar. Eu profetizo que aqui neste lugar ninguém vai ficar de fora. Jesus Cristo falou que muitos tentarão entrar e não conseguirão porque não se esforçaram. Você será aquele que vai se esforçar. Essa palavra é para a sua vida, é para transformar a sua história, é para você tomar posse dela e dizer: Senhor, eu vou entrar, eu vou me apoderar, é com força, eu vou me esforçar. Se esforce, você vai entrar. Uma outra característica desses homens, eles praticaram a justiça. O texto diz ali: praticaram. Não era algo que eventual nas suas vidas, não era algo esporádico, era prática, era hábito. Justiça significa dar a cada um aquilo que lhe é devido. Estamos sendo justos nos nossos negócios, estamos sendo justos com as nossas esposas, esposos, filhos. Será que paramos uma vez ao dia para fazer uma reflexão e olhar e perguntar ao Senhor e analisar a própria vida e dizer: Senhor, eu estou sendo justo? Sempre vamos falhar, sempre vamos pecar, mas quando nós colocarmos a mão na consciência, quanto maior for a atitude de nós realizarmos isso, menos nós vamos errar, mais nós vamos avançar. Diz a palavra do Senhor que aquele que procura a justiça encontra a vida, mas aquele que sai em busca do mal encontra a morte. Justiça. Diz a palavra do Senhor que Deus abomina pesos adulterados e medidas falsificadas. Justiça. Esses homens praticaram a justiça. Esses homens tiveram como hábito se autoavaliarem, olharem todos os dias, buscarem ao Senhor e dizer: Senhor, me perdoa onde foi que eu errei, me ajuda a consertar, me ajuda a crescer. Tinha um relacionamento com Deus, foram justos porque aquele que de fato é justo estava nas suas vidas, tinha intimidade com eles. Isso é o que faz, meu irmão, nós nos tornarmos heróis da nossa geração. Por último, eu quero convidar já o louvor para chegar. Deus me deu 12 revelações sobre esse texto, mas eu vou ficar em 7, porque nós não temos tempo.